A pequena vila suíça estava coberta por uma grossa camada de neve, e as montanhas ao fundo se erguiam majestosamente contra o céu noturno repleto de estrelas. Chiara, com um casaco de lã, luvas e um cachecol quente, caminhava pelas ruas de paralelepípedos ainda iluminadas pelas lâmpadas amarelas das casas. O ar gelado cortava, mas a sensação de estar em um lugar tranquilo e isolado era reconfortante. O som abafado de seus passos na neve e o ocasional farfalhar das árvores ao vento criavam uma atmosfera serena, enquanto o vento, ao longe, parecia sussurrar, como se a natureza observasse em silêncio. Chiara parou em frente a um prédio antigo, sua respiração formando pequenas nuvens fugazes no ar. A porta rangeu levemente, como se avisasse visitantes indesejados. Ela entrou. Seus olhos se ajustaram lentamente à penumbra. Lá dentro, cheirava madeira velha e poeira acumulada. Uma escada levava ao segundo andar, onde uma porta entreaberta deixava escapar um fino feixe de luz. Chiara subiu os degraus devagar. Cada passo ecoava de forma irregular. No alto revelou-se uma sala ampla com janelas cobertas por cortinas desbotadas. No centro havia uma mesa de carvalho com um livro aberto. Suas páginas amareladas estavam repletas de anotações escritas com tinta desbotada. Chiara se aproximou, reconhecendo marcas que havia estudado em arquivos de universidades distantes. Alguém ali compartilhava seu interesse por histórias esquecidas. Um barulho atrás dela fez-se virar. Uma figura alta, envolta em um sobretudo escuro, a observava em silêncio. Os olhos do desconhecido eram frios, mas sua voz soou calma quando disse: "Você não deveria estar aqui." Chiara hesitou, mas algo nesse homem a impediu de recuar. "Quem é você?" perguntou ela, mantendo distância. Ele não respondeu. Em vez disso, apontou para o livro. "Algumas perguntas não têm resposta", disse ele, antes de desaparecer escada abaixo. Chiara voltou sua atenção para as páginas. Entre os símbolos, uma frase destacava-se: "O que está oculto não pede para ser encontrado, mas para ser lembrado." O vento uivou lá fora, sacudindo as janelas. Chiara sentiu um arrepio que não vinha do frio. Na parede oposta, uma pintura que estava lá há décadas começou a revelar detalhes que antes tinham passado despercebidos. A imagem desbotada mostrava um campo sob um céu nublado, mas agora, sob a luz fraca, sombras alongadas pareciam se mover, como se a paisagem estivesse respirando. Chiara se aproximou, seus dedos pairando sobre a moldura gasta. Ao tocá-la, o ar ao redor ficou denso, carregado de uma energia que ela não entendia. A sala pareceu se expandir. As paredes se dissolveram em névoa. Por um instante, ela se viu em outro lugar. Uma clareira cercada por árvores retorcidas, com um portal de pedra, coberto de musgo, no centro. A visão durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para entender. Essa vila guardava mais do que memórias. Era um véu entre mundos, e alguém ou algo estava observando de perto. Ao sair da casa, os flocos de neve caíram mais fortes. Chiara olhou para trás. O prédio agora parecia maior, mais imponente. Ela sabia que voltaria. Não por curiosidade, mas porque algo a puxava, como um fio invisível amarrado ao peito. Naquela noite, enquanto escrevia suas impressões em um caderno surrado, uma figura escura passou pela janela de seu quarto. Não havia pegadas na neve recém-caída. A neve acumulada sobre os telhados começou a derreter, formando pequenos riachos que escorriam pelas ruas de paralelepípedos. Magmas, um geólogo que viera à vila para estudar formações rochosas nas montanhas, notou a casa abandonada enquanto buscava abrigo de uma tempestade repentina. A estrutura inclinada e desgastada pelo tempo parecia deslocada entre os edifícios bem conservados. Ele entrou, atraído por um cheiro de terra molhada e folhas secas, e foi até uma sala nos fundos, onde o chão rangia sob seus passos. Nas paredes, restos de papel de parede desbotado formavam padrões abstratos. Foi então que ele viu a pintura, uma paisagem de campo sob um céu cinzento, as cores desbotadas pelo tempo. Ao tocá-la, sentiu uma vibração estranha, como se a tinta absorvesse o calor de sua mão. Intrigado, afastou-se e notou algo na moldura.
Uma inscrição gravada idêntica às que vira em rochas próximas, marcas deixadas por uma antiga civilização sobre a qual havia lido em artigos acadêmicos. Mais tarde, sentado em um banco na praça central, Magmas folheava seu caderno, comparando desenhos do símbolo com anotações sobre a geologia local. Uma mulher idosa, dona de uma padaria próxima, aproximou-se e disse, sem rodeios, aquela casa pertenceu a um homem que desapareceu há 50 anos. Ele deixou coisas estranhas para trás. Magmas perguntou sobre a pintura, mas ela apenas balançou a cabeça. Alguns dizem que a imagem mostra um lugar que não existe mais. Outros acham que nunca existiu. Naquela noite, ele voltou à casa com uma lanterna. A pintura parecia diferente. As sombras das árvores estavam mais longas, e no horizonte surgia uma silhueta de montanhas que não estavam lá antes. Ao aproximar a luz, percebeu camadas de tinta, como se a cena tivesse sido repintada várias vezes. Um pedaço de papel antigo, preso atrás da tela, continha uma frase em latim. Tempus non est, sed fit, o tempo não é, mas se torna. Magmas guardou o papel no bolso, sentindo um peso crescente no peito. No caminho de volta, ouviu passos atrás de si, mas ao se virar, só viu os flocos caírem em diagonal, apagando pegadas que poderiam ter sido deixadas por alguém o seguindo. Na manhã seguinte, ao examinar o papel com uma lupa, notou manchas de água nele. Não de chuva, mas de umidade constante, como se a pintura tivesse passado décadas submersa. A conexão com as cavernas que mapeara nas montanhas, onde lagos subterrâneos continham minerais desconhecidos, ficou clara. Alguém usará pigmentos dessas profundezas na obra. Alguém que sabia muito mais sobre a região do que os registros históricos admitiam. Enquanto organizava suas anotações, Magmas notou uma figura parada diante de sua janela. Uma mulher de casaco vermelho, observando em silêncio. Quando saiu para falar com ela, havia desaparecido, deixando apenas uma única pegada na neve, apontando na direção da Floresta Proibida. A Floresta Proibida se estendia além das montanhas, uma massa escura de árvores antigas que os aldeões evitavam mencionar. Kiara, guiada por um mapa fragmentado encontrado nas páginas de um livro da casa abandonada, seguiu trilhas cobertas de neve até uma clareira, onde pedras dispostas em círculos sugavam a fraca luz do sol. No centro, uma fenda na terra exalava vapor, mesmo no frio cortante. Ela se ajoelhou, reconhecendo as mesmas marcas entalhadas nas rochas que Magmas descrevera em seus registros. Um som grave, quase imperceptível, vibrava no ar, como o eco distante de um tambor. Enquanto anotava observações, uma figura emergiu das árvores. Magmas, com sua lanterna pendurada no pescoço, aproximou-se cautelosamente. "Você também sentiu isso?" perguntou ele, em voz baixa. Kiara assentiu, mostrando o mapa. "Essas coordenadas coincidem com as cavernas que estudo. Mas há algo mais. A pintura, os símbolos, a fenda, tudo está conectado." Magmas abriu sua mochila, revelando o fragmento de papel com a frase em latim. "O tempo não é linear aqui", disse ele. "Acho que este lugar existe entre camadas." De repente, um vento forte carregou folhas secas em espirais, e o chão tremeu levemente. Kiara se aproximou da fenda, sentindo o calor úmido subindo. "Alguém tentou selar isso", murmurou ela, apontando para marcas antigas de argamassa nas bordas. E falhou. Magmas iluminou a abertura, revelando degraus escavados na rocha, desgastados por séculos de uso. "Precisamos descer", disse ele, embora seu tom indicasse hesitação. Kiara concordou, prendendo uma corda na cintura. Os degraus levavam a um túnel largo, cujas paredes brilhavam com minerais que refletiam a luz em padrões hipnóticos. O ar era denso, com cheiro de ozônio e terra úmida. Após alguns minutos descendo, chegaram a uma câmara abobadada, onde um lago subterrâneo refletia uma luz azulada. No centro, uma ilha de pedras sustentava um obelisco coberto de inscrições idênticas às da pintura e às das cavernas. Enquanto Kiara traduzia os símbolos, Magmas coletava amostras da água que borbulhava, como se estivesse viva. "Isso não é natural", disse ele, franzindo a testa. "A composição química
não corresponde a nada conhecido. Um som de algo sendo arrastado ecoou pelas paredes. Kiara virou-se rapidamente, mas não havia nada da escuridão além do alcance da lanterna. Ao tocar o obelisco, flashes de imagens inundaram sua mente. O homem que desapareceu décadas atrás, pintando freneticamente a aldeia em chamas. A pintura sendo mergulhada no lago. Ela recuou, ofegante. Ele sabia, sussurrou ela. Este lugar é uma chave. Magmas aproximou-se, mas antes que pudesse responder, o nível da água começou a subir rapidamente e em silêncio. Correram de volta ao túnel, a corda cortando suas mãos enquanto subiam. Ao emergirem, flocos grossos de neve caíam, apagando todas as marcas da clareira. Naquela noite, Kiara encontrou um pacote à porta. O diário do homem desaparecido, suas últimas páginas rabiscadas com desenhos do obelisco e frases desconexas. Eles não entendem. O portal não deve ser aberto, mas também não pode ser destruído. Guardo o segredo, mesmo que me consuma. Magmas bateu em sua janela, trazendo notícias. O lago subterrâneo havia secado completamente, e as amostras coletadas evaporaram em minutos, deixando resíduos de uma substância negra e viscosa. Enquanto discutiam os próximos passos, um estrondo distante sacudiu as janelas. Nas montanhas, uma luz azul pulsava no céu, refletindo no gelo, como um farol silencioso. Eles sabiam que não estavam sozinhos na busca, e algo ou alguém os observava desde o início.